Então vamos dar início então ao depoimento. Eu vou lhe qualificar e depois fazer algumas perguntas. Tá? Nome completo do senhor? Adão Antônio Martins. O senhor é brasileiro, casado? Brasileiro, solteiro. Idade do senhor? 42 anos. Sua profissão? Pintor. O seu endereço? Eu tô mais para fora. Mas eu... O senhor não quer declinar o endereço? Tem algum receio? Eu prefiro não declarar. Tá bem. O senhor se declara solteiro, o senhor tem alguma companheira? Não, tem uma namorada, não tenho companheira. Tá bem. O senhor conhece a Silvana Cristã? Tem algum problema com ela ou não? Não. Juarez Antônio Pelisson, o senhor conhece? Conheço. Tem algum problema com ele? Não. Rosane de Lima Araújo, o senhor conhece? Conheço. Tem algum problema com ela ou não? Não. Ismael Luiz Santos Soares, o senhor conhece? Conheço. Tem algum problema com ele? Não. O senhor conheceu Návia, conhecida por Maninha? Sim. Tinha algum problema com ela ou não? Não. O senhor promete falar a verdade. Sim. Aos costumes, disse nada, compromissado e advertido na forma da lei. O senhor tomou conhecimento do falecimento da Návia? Sim, eu fui. E antes do falecimento dela, o senhor tomou conhecimento que ela sofreu algum atentado? Só pela mídia. Pela mídia? Tá bem. Eu vou passar a palavra para a defesa, para ver se querem lhe fazer perguntas, e depois para a acusação. Então, com a palavra a defesa e Rosane, fazer perguntas, tem a palavra, doutor Ariel, doutor Gelson. Boa tarde, cidadão, tudo bem? Certo. Nós havíamos, inclusive, desistido da sua oitiva, mas teve uma insistência por parte do Ministério Público. Então, vou precisar perguntar para o senhor aqui algumas questões que são relevantes para o processo. Sim. Há quanto tempo o senhor conhece a Rosane? Rosane, bem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Certo. Em torno de uns 20. Tá. E o senhor tem filhos com a Rosane? Tenho. Quantos filhos? Tenho 4 filhos. Certo. Esse fato que está sendo julgado hoje, ele é referente ao ano de 2017. O senhor se recorda se nessa época o senhor estava junto com a Rosane, não estava? Não estava. Tá. O senhor sabe mais ou menos qual foi a época que a Rosane foi presa pela primeira vez? Pela primeira vez? Pela primeira vez. 2010. 2010, certo. E depois que a Rosane saiu, o senhor tem conhecimento como ela conheceu a Silvana e o Juarez? Quanto tempo ela ficou trabalhando no salão? Ela ficou um monte de tempo trabalhando lá. Agora, a questão de como ela conheceu, não. Tá. Eu estava preso nessa época. Tá, perfeito. Bom, o senhor prestou depoimento aqui nesse processo especificamente, um depoimento que, inclusive, conforme relatou o delegado aqui numa outra oportunidade, acabou dando uma reviravolta no rumo que o caso estava tomando, né? E eu lhe pergunto, esse seu depoimento, quando o senhor prestou, o senhor respondia ao fato do homicídio consumado da Návia? Respondia. Quanto tempo o senhor ficou preso em razão do processo do homicídio consumado da Návia? Se eu não estou enganado, eu fiquei preso 2 anos, 11 meses e 27 dias. Por um crime que o senhor não tenha qualquer relação? Eu não tenho nada. Certo. Pode tomar uma água aí, cidadão, fica tranquilo. Esse depoimento que o senhor prestou lá perante a autoridade policial, depois de todo esse tempo preso, o processo referente ao homicídio consumado tramitando, ele foi um depoimento de livre e espontânea vontade? O senhor foi coagido? Sentiu alguma violência por parte de alguém? Não, por parte de ninguém. Então por que o senhor prestou esse depoimento? O jurado precisa saber, é importante.
eu estava indo pro pátio. Eu me lembro como se fosse hoje. Ó, todo mundo pro pátio. Fui pro pátio. Quando cheguei no pátio, Adão, tu tem dentista. Mas isso, eu pedi um dentista, mas muito tempo antes. E aí, cheguei no coisa ali, aí eles disseram, ó, e tu tem uma oitiva. Eu disse, não. Mas oitiva, eu não fiz todas as... Pensei pra mim, né? Claro. Todas as audiências. Ah, mas vamos ver o que seria essa oitiva. Aí passei pro V2. No V2 me seguraram ali e disseram, antes de ir pro dentista, tu vai pra oitiva. Aí eu disse, mas oitiva é essas com filmagem? Uhum. Aí me levaram pra delegacia. Uhum. E como é que foi lá quando o senhor chegou na delegacia? O senhor sofreu algum tipo de pressão para declarar alguma coisa? Nada. Eu fui pego de surpresa porque eu já tinha vindo, acho que calculo que umas 4 vezes no fórum. Então achei que já tinha tudo estava encerrado. Uhum. Então, quando o senhor presta esse depoimento, o senhor acaba mudando aquilo que o senhor já tinha dito num primeiro momento. E acho que a minha pergunta, e é uma pergunta que é interessante para o jurado entender, o porquê que o senhor muda o seu depoimento. O senhor já estava preso há mais de 2 anos. E aí já tinha prestado declarações sobre esses fatos. Uma coisa que eu não fiz. Exatamente. Aí eu não fiz nada. Minha mãe teve 2 perdas. A mãe estava sozinha em Tramandaí. Eu tinha medo pela vida da minha mãe. Uhum. Aí me pediram para me dar um depoimento e disse, ó, se na época a minha advogada estiver aqui, eu falo, eu dou qualquer tipo de depoimento, sem problema nenhum. Aí ligaram para ela. Isso era em torno de umas 9h30, 10 horas da manhã. Ela não pôde vir. Ela chegou, era umas 2 horas da tarde, calculo eu, sei lá, de tarde. E aí me pediram, eu dei o depoimento. O senhor tinha algum tipo de receio de indicar a participação de outras pessoas em razão de uma influência ou algum poder econômico? Eu tenho medo de vir a Tramandaí. Por quê? Eu trabalhei aqui onde é que a gente foi almoçar. Eu trabalhei ali, calculo eu, próximo de 1 mês, 2 meses, mais ou menos isso aí. Chegou numa noite, um cara que já esteve preso, ele pegou e foi ali pegar a mulher dele, e aí a gente conversava. Aí ele pegou e disse, a situação está crítica aqui em Tramandaí, né? Eu já sabia, eu já tinha noção. E aí o que eu fiz? Eu disse, nem sei. Peguei e falei para a mãe, eu só vou receber e estou indo embora de Tramandaí. Aí a senhora pega, se a senhora quiser vir comigo. Aí, como ela só tem eu de filho, então eu arrumei tudo e ela foi. Certo. E o senhor chegou a tomar conhecimento sobre o que realmente aconteceu nesses fatos? Qual é o envolvimento efetivo da Rosane? Qual é a participação dos outros acusados? O que o senhor sabe e como o senhor sabe? Eu estava na minha mãe, cheguei de serviço, trabalhava com, se eu não me engano... não me lembro o nome do senhor. Aí a gente estava trabalhando em Capão. Não me lembro o lugar. Era um pastor. E aí ele morava umas 5 ruas para cima da minha e eu morava junto com a minha mãe. Aí sei que cheguei lá, a Rosane chegou, era umas 8 horas da noite, calculo eu, de Uber. Apavorada. Aí pediu para falar comigo. Aí ela disse assim, eu tô encrencada, tô empipinada. Eu disse, Rosane, eu não tenho como resolver os teus problemas. O que eu posso fazer, eu sempre faço por ti. Então,
sabe que essas tuas broncas aí, conversa com meu irmão. Tu e ele sempre que resolve essas broncas de vocês. Em algum momento, a Rosane falou para o senhor que ela estaria sendo pressionada pelo Juarez e pela Silvana para que ela indicasse alguma pessoa para, nas palavras dela, dar um susto na nave para que ela saísse da cidade? Sim. Acho que a gente casou e voltou muitas vezes. Uhum. Então, acho que na última, quando a tia dela estava mal, elas moravam ali, que eles venderam a casa ali, a casa que eles tinham, na Nova Nordeste, morava ali. Aí eu tive lá, eu ia para ver as crianças, e aí alguma coisa ela me falou sobre isso aí. Uhum. E as crianças moravam com a Rosane? O senhor é pai da Eva? Pai da Eva, a menininha que é especial? Não. Nesse fato de 2017, quando a Rosane indica uma pessoa para dar esse susto, quantos anos tinha a Eva, mais ou menos? Eu calculo que a Eva tinha em torno de 1 ano. 1 ano. 1 ano e pouquinho. E a Rosane estava grávida também nessa época? Da Júlia. Uhum. O senhor tem conhecimento se em algum momento, seja antes desse homicídio tentado, seja antes do homicídio consumado, se a Rosane chegou a ser ameaçada de morte? Tipo, olha, se tu não fizer isso, pode ser que seja a vítima. Ela pegou e disse uma vez que as palavras eu não faz tempo, mas eu sei que ela pegou e falou alguma coisa semelhante a isso, que ela estava precisando pagar um favor. Uhum. Mas não, as palavras eu não sei. E ela chegou a relatar para o senhor qual seria a razão de, segundo ela, o Juarez e a Silvana estarem pressionando ela para que indicasse essas pessoas, o porquê que eles estariam fazendo isso, o motivo? Não entendi. Ela chegou a referir para o senhor o porquê que o Juarez e a Silvana estariam pressionando ela para fazer isso? Calculo que seja porque ela ganhava muita ajuda. Uhum. Mas eu me refiro talvez eu não tenha sido claro na minha pergunta, se existia alguma suspeita de uma relação extraconjugal, se era em razão de ter aberto um salão próximo, não. Se era por algum outro motivo, o senhor se recorda? Não sei. Não recordo. Não recordo disso aí. Certo. Nessa oportunidade que o senhor foi ouvido na delegacia, foi ofertado ao senhor algum acordo de colaboração premiada? O senhor sabe o que é um acordo de colaboração premiada? A gente vê em filmes essas coisas, a gente já ouviu falar nisso aí. Já ouviu falar, mas isso chegou a ser apresentado para o senhor como uma proposta? Não. Tá certo. Sobre o trabalho da Rosane. A Rosane, o senhor disse que trabalhou muito tempo no Salão da Silvana. O senhor estima mais de 5 anos, mais de 10 anos? O senhor tem mais ou menos essa noção? Em 2010, eu e ela fomos presos. Uhum. Tem 10 mil escuta. O doutor Luiz Paulo era advogado da Rosane nesse caso. Uhum. Tem mais de 10 mil escuta. Eu fui lá e assumi um crime que eu não tinha nenhuma escuta, porque por causa das crianças. Então... o senhor sabe se era difícil para o senhor e para a Rosane conseguir se reinserir na sociedade, se reinserir no mercado de trabalho depois de ter sido preso? Eu consegui trabalhar aqui no de Jorges, que eu ia assinar a carteira, porque eu tinha
o gerente dali era conhecido da minha mãe. Então, só por isso que eu consegui trabalhar ali. Porque não adianta. Você pode falar, qualquer um pode falar alguma coisa, mas a pessoa que sai da cadeia, ela não tem oportunidade. Não tem oportunidade. No entanto, que eu faz 3 anos e pouco que eu saí da cidade, eu fiquei 2 anos e pouco trabalhando para mim. Porque eu botei currículo, eu pedi serviço, nunca consegui. Agora faz 7, 8 meses eu consegui, por intermédio de outras pessoas também, que eu consegui assinar minha carteira, porque senão a Tramontina precisa de gente todos os dias. Várias firmas. Botei meu currículo, eu tenho o 2º grau completo. Não me chamaram, por quê? Isso é importante de esclarecer para o jurado. Daquele convívio que o senhor teve com a Rosane, o senhor percebeu em algum momento que ela via no salão da Silvana e do Juarez como um lugar que acabava acolhendo ela, que ela saiu, e isso é preciso dizer, até porque o senhor já falou num outro depoimento, que ela saiu por diversas vezes do salão, que ela deixou de trabalhar, mas a Silvana e o Juarez sempre a recebiam de volta. O senhor, naquilo que o senhor conviveu com a dona Rosane, o senhor conseguiu em alguma medida perceber que a Rosane via o salão como um porto seguro, e ainda mais tendo 4 filhos, né, estando grávida por diversos momentos, nesse momento, se via como uma certa dependência econômica do salão e da Silvana, até porque, conforme os relatos que foram expostos aqui no processo, a Silvana e o Juarez, além de pagar pelo trabalho, que é absolutamente devido, ajudavam também os filhos de vocês. O senhor chegou a perceber, por parte da Rosane, essa dependência da Silvana e do salão da Silvana? Quando a gente estava junto, diversas vezes eu ficava sem serviço. No inverno, chove, alguma coisa, aí trabalha com um, trabalha com outro. Então, e ela sempre, pelo menos, ela tinha o dinheiro para trazer para casa para a gente sobreviver. Tá certo. Da minha parte, seria isso. Eu vou passar a palavra aqui para o meu colega, se tiver mais alguma. Não tem? Então... Tudo bem. Obrigado por ter vindo colaborar com esse processo. O teu depoimento é muito importante. Eu vi que eles te arrolaram, depois desistiram. No fim, graças ao doutor André, então, que insistiu, o doutor Gilberto determinou que tu fosse ouvido. Eu acho muito importante esse teu depoimento. Não entendi porque te arrolaram e desistiram, mas vamos lá. Depois eu te explico, doutor. Tipo assim, tu respondeu inicialmente que tu estava no pátio, estava preso, e o policial penal que chegou, ele disse, só tem uma oitiva, é isso? Não, eu estava... Queria só entender um pouco melhor isso. Eu estava indo para o pátio. Quando eu estava indo para o pátio, eles chegam no presídio, é um corredor, aí eles... Ó o pátio. A gente pega e sai da cela. Sim. É um monte de celas, a gente sai. Sim. Quando eu saí, que daí saí no portão, em cima, o policial, Adão... O policial da guarda lá. Adão, passa aqui. Pois não. Aí ele... Adão, tu tem um dentista e uma oitiva. Tá. E aí o senhor respondeu também antes, que o senhor se surpreendeu com a oitiva. Sim. Mas por quê? Por que eu iria ter uma oitiva se eu já tive 4 vezes no fórum? O senhor não queria mais dar depoimento sobre esse processo, então, é isso? Hã? O senhor não queria mais dar depoimento nenhum sobre esse processo? Eu achei que eu já tinha... Eu até me posicionei aqui para o senhor falar para os jurados. No caso, na época, eu achei que eu já estava condenado, porque... Sabe por quê, Adão? Sabe por quê? Porque o doutor delegado de polícia sentou aí, onde tu estava de manhã, e falou que tu tinha enviado um apenado solto, que tu queria dar novos depoimentos sobre esse processo. Não. Eu nunca falei... Não é verdade? Não é verdade. Eu nunca falei em... Tá. Foi falado também, senhor Adão, que
o Juarez, tipo assim, te mandava R$200 por semana para a cantina. Alguma vez o senhor recebeu dinheiro depositado pelo senhor Juarez ou pela senhora Silvana? Não, por eles não. Eu recebia dinheiro da Rosane. Da Sua Rosane. esposa? Talvez da sua mãe? Tá. Minha mãe recebe Sim. R$274 por mês. Deixa eu vir para cá de novo, então, do senhor Juarez, da senhora Silvana, o senhor não recebeu nunca nenhum dinheiro de cantina? Não, deles não. Tá. Eu já entendi. Teve um debate de manhã aqui, delação premiada, colação premiada, ok, isso não é um mérito. Amanhã a gente vai explicar para os jurados. Mas só para me entender, depois que o senhor deu esse novo depoimento, que daí o senhor nem queria dar, mas, enfim, quando o depoimento foi colocado na sua frente, o senhor leu ou só assinou daí conforme o delegado queria? Eu acostumo só assinar. Só assinou, nem Eu leu? acostumo assinar. Estou entendendo. E aí depois, passados alguns dias, mesmo o senhor... Só um momento. Claro, vai lá. Eu só costumo assinar. Mas Sim. aí eu pedi para a minha advogada do lado, Sim. eu no caso, como eu estou aqui nervoso, Sim, não, mas não precisa então, ficar nervoso. Tu está aqui para falar a verdade, tu está colaborando com a verdade. Está ótimo, fica tranquilo. É isso que eu ia falar agora. Quem é a tua advogada que te chamou naquela época? doutora Kelly. Doutora Kelly Cristina Maciel Menezes. Doutora Kelly. Era para estar aqui hoje, não está? Também não entendi por quê. Mas tudo bem. Vamos encerrar com a última pergunta. Coincidentemente, depois de um tempo, aí o senhor é solto. É isso? Não é coincidentemente. No caso... Não, é coincidência, só questão de depois do seu depoimento, passou um tempo. Eu acredito que deu um mês depois. Um mês depois, Eu acredito que deu... solto. Tá bem. Satisfeito, muito obrigado por colaborar com a verdade. Obrigado, Excelência, por gentileza, uma questão de ordem. Eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse aos jurados, até porque é uma questão, a princípio está ligado aqui, que é uma questão que acontece no processo, o doutor acaba de insinuar que coincidentemente ele foi solto. Que esclarecesse aos jurados que o Adão ele foi solto por uma decisão do Tribunal de Justiça. O doutor está levantando uma questão aqui como se o delegado estivesse macumunado, o desembargador estivesse macumunado. É algo que, Excelência, eu só peço que Vossa Excelência esclareça ao jurado. Muito obrigado. Excelência, eu não falei isso, Excelência. Não, o doutor Luiz Paulo não falou isso, mas para ficar esclarecido, então, o Adão ele estava preso, efetivamente, tinha sido pronunciado para vir ao tribunal do júri pelo fato consumado, e o tribunal, no grau recursal, despronunciou. Ou seja, disse que o juiz estava errado, a decisão não era para mandar a júri, e por isso ele foi solto. Não há tecnicamente nenhuma surpresa. Há um julgamento de um processo que estava em pauta no tribunal, podia ter sido julgado naquela semana, um mês, ou até mais adiante. Mas ele foi solto, efetivamente, porque houve uma decisão do tribunal, um recurso em sentido estrito, que despronunciou, modificou a decisão do juiz, que mandaria ele para sentar no banco dos réus, num outro processo, não é neste. Tá? Então, só para esclarecer, então, a questão depois do debate poderá ser levantado mais algumas questões. Doutor Gilberto, só questão de ordem, a palavra coincidência... Não, tudo bem. Deve ser depois. Não, tudo bem. Isso que eu falei. Não, tudo bem. Ninguém está insinuando absolutamente nada. Só estou explicando para o jurado por que ele foi solto. Tá? Não foi uma decisão do delegado e não foi uma decisão minha. Foi uma decisão do tribunal. O tribunal, assim como confirma as sentenças, reforma as sentenças. Nesse caso, reformou parcialmente a sentença. Eram 3 os acusados, 2 foram mantidos para vir ao tribunal do júri, que efetivamente foram, um outro processo, e o Adão foi liberado porque entendeu o tribunal, com a sua autoridade de julgador em segundo grau, que não haveria motivo para ele vir ao tribunal do júri. Tá? Feito esclarecimento, doutor, com a palavra então a defesa de Ismael, doutor Marcelo, doutor Rodrigo. Boa tarde, Adão. Boa tarde. Adão, eu, o doutor Rodrigo, a doutora Janaína, a gente está na defesa do Ismael, tá? Então eu vou me ater especificamente ao Ismael. O resto dos outros não me interessa. Em relação ao Ismael, tu conhece o Ismael? Sim. Aonde tu conheceu ele? No presídio. Presídio. Tá. Tem uma informação, né, através de depoimentos da Rosane,
que tu seria a pessoa que teria ido conversar com o Ismael e oferecido para ele um serviço para dar um susto ou matar a Návia. Eu queria que tu contasse mais ou menos como é que foi essa história, se tu realmente foi conversar com o Ismael, se teve essa oferta do valor, né? Queria que tu esclarecesse isso, até a relação com o teu irmão também, o Ademir, que é o Mirrado, né? Isso. O apelido Mirrado. Como é que foi essa situação? Não, eu nunca tive procurando ele, Ismael. Não sei onde é que ele morava, sei que ele morava, no caso, no Litoral, acho que é o bairro Litoral, acho que é o Litoral. Mas nunca tive. Meu irmão conhecia todo mundo em Tramandaí. Então, poderia ter procurado. Tá. Então tu não chegou a conversar com o Ismael nunca? Não. Tá. Na instrução, numa outra audiência que teve, tu chegou a dar um depoimento falando que sabia que o Ismael era artigo 157, né? Que ele cometia roubos. Eu nunca soube que o Ismael era 157. Eu soube que o Ismael era 55. 155. Isso, e para ti 155, 155, qual é o tipo de crime que é 155? Só roubo. Tá. Chegou a conhecer o Ismael, então, na cadeia ou não? Não chegou a conhecer? Sim. Foi no... Sim. Só no... Foi agora. Uhum. E qual é que era a relação do teu irmão com o Ismael? Tu sabe se tinham algum contato, se... Não. Não sabia? Não sei dele. Não sei de intimidade deles. Eu acho que... Não sei. Meu irmão vivia na rua, então eu não posso... Certo. O teu irmão, o nome dele era Ademir e o apelido Mirrado? Ademar. Apelido Mirrado. Tá. E tu tem algum apelido? Eu? Tonho. Tonho. Certo. Tá, tem alguma pergunta? Não. Tem pergunta? Não. Acho que ele sabe por que o motivo da morte do Mirrado. O teu irmão, o Mirrado, ele faleceu, não é? Sim. Tu sabe qual o motivo da morte dele? Por que ele morreu? Na época eu estava preso, então houve 50 motivos. 50... Tá, ok, Adão. Vou passar pro meu colega, obrigado. Oi, Adão, boa tarde, tudo bem? tarde, Rodrigo Mussolini aqui. Só uma pergunta sobre, novamente, tu falaste do teu irmão. Tu sabe o motivo dos 50, tu te lembra pelo menos uma meia dúzia de motivos que te passaram? Ele foi executado, ele morreu de morte natural? Ah, não. Da morte que ele morreu, Isso. mataram. Mataram. E tu no teu íntimo, tu sabe por que eles teriam matado ele? Não. Não faz nem ideia? Não faço. Tá. Ou tem medo de responder por algum outro motivo? Não? Não faço. Realmente não sabe. Não sei. Tá bem. Eu estou satisfeito. Pergunta? Tá ok, então, Satisfeito, excelência. com a palavra do Ministério Público, doutor André. Certo, obrigado, doutor. Boa tarde, Adão. Boa tarde, doutor. Adão, até para a gente contextualizar a questão de datas, né, a gente tem, no mínimo, ao menos do que foi apurado, além desses dois casos, né, a tentativa de homicídio contra a Návia e o homicídio consumado, um fato anterior que teria sido, que não foi registrado, né, próxima à loja do Mar, que ali teria uma simulação de um roubo, né? 3 fatos, então, dentro dessa saga aí para tentar ceifar a vida da Návia. O homicídio consumado ocorreu em novembro de 2018. A tentativa que a gente está julgando hoje, até para situar o senhor no tempo, né, ocorreu em outubro de 2017. Então, a gente está falando praticamente de um ano entre um fato e o outro. Após a execução da Návia, né, lá no Salão de Beleza, em novembro de 2018, os executores, na sequência, foram presos em flagrante. Começa a investigação e, num primeiro momento, o senhor aparece nessa investigação como um dos envolvidos, como um mandante do crime ou como alguém que teria intermediado, não ficou muito claro esse momento. E o senhor foi, então, denunciado e respondeu inicialmente ao processo criminal.
né? Então, só para esse esclarecimento, até para os jurados entenderem, né, o seu envolvimento, e depois já foi explicado pelo doutor que o senhor foi despronunciado pelo Tribunal de Justiça a respeito dessa acusação. Eu gostaria de saber o seguinte: como o senhor inicia como réu, como envolvido no processo da execução, e isso lá em 2018, nesse momento, ou quando é que, de fato, o senhor tem conhecimento de quem estaria por trás, né, da organização desse crime, desse planejamento, se naquele momento que o senhor é preso, o senhor já tinha conhecimento disso ou não, e se não, quando então que o senhor teve esse conhecimento? Doutor, eu não... Certo eu não sei lhe falar, mas eu tive conhecimento dessa tentativa um pouco tempo antes do fato, do homicídio. Tá, então eu digo, quando ocorreu a tentativa, desculpa, mas só para deixar claro, a tentativa a gente está falando em 2017. Sim. Quando ocorre essa tentativa, o senhor teve notícias de que a Návia teria sido atingida, teria sido vítima e ficado cega de um dos olhos naquele período? Eu não tive notícias que a Návia, eu tive notícias que tinha acontecido um assalto com uma mulher de um salão. Tá. E naquela época o senhor já tinha conhecimento que a Rosane, né, que sua ex-companheira, estaria de alguma forma envolvida com esse fato? Não. Certo. Então, agora então que eu me encaminho à pergunta, né? Como o senhor começa sendo réu e acusado do homicídio, quanto tempo antes, se é que foi antes a esse homicídio, que o senhor teve conhecimento pela Rosane do envolvimento dos mandantes e dela como intermediadora do crime? Certo eu não sei, doutor. Não precisa precisar, mas foi antes, quanto tempo antes, assim, pouco tempo? 3 meses, 2 meses, 5 meses, em torno disso aí. Certo. E quando ocorre, então, esse homicídio, né, e vão atrás do senhor, e naquele momento, o senhor foi ouvido, tanto em delegacia de polícia e também em juízo perante até a doutora Cristiane Stefanello na época, né, quando atuava aqui na comarca, e o senhor, então, é oportunizado falar, portanto, 2 vezes, a respeito do seu envolvimento ou não. O senhor lembra o que aconteceu, o que o senhor falou naquelas oportunidades a respeito do seu envolvimento? Não me lembro. Eu falei, eu tive umas 4 audiências, não... Tá. Mas inicialmente, né, o senhor referiu até que estava se sentindo injustiçado com relação a isso. Mas por que o senhor ali não entregou a Rosane ou não entregou os mandantes quando o senhor foi preso? Acabei de falar para o doutor Luiz Paulo, em 2010, eu assumi um crime que eu não tinha nada que ver. Sim. Eu tinha 2 filhos na época. Agora, eu tenho uma filha com síndrome de Down. E aquela guria é o amor da minha vida. Aquela guria é tudo para mim. Então, eu sei que um filho precisa de uma mãe. Filho... E eu não queria que ela fosse presa. Só que eu então, o senhor aceita ficar calado naquele primeiro momento para proteger a Rosane de ela não ser presa, no caso, para continuar cuidando dos filhos. Dá para se afirmar isso ou não? Isso. Certo. Mas ali, quando o senhor é preso, então o senhor referiu 3 meses, mais ou menos, antes, o senhor já tinha o conhecimento do envolvimento da Rosane. Dessa tentativa tinha. Da tentativa. Não, e do consumado que iria ocorrer. Não. Porque, não sabia. Só para contestar, o senhor não explicou que ela procura o senhor pedindo ajuda e o senhor indica o Ademar? Não, ela me procura, ela chega, foi mais ou menos nessa noite que eu fiquei sabendo. Que eu falei agora há pouco, que ela chegou de Uber, aí ela vai ali e diz, eu me meti numa bronca,
e eu preciso de uma ajuda. Tá. Ela explica o que é essa bronca? Não, eu nem quis saber. Eu disse, ó, sempre quando ela vem com essas histórias de bronca, alguma coisa, então a coisa tá ruim pro lado dela. Aí eu disse, ó, tu sabe que eu não me envolvo com essas tuas coisas, vai lá e conversa com meu irmão, que vocês dois se entendem bem. Vocês dois nessas partes aí, vocês dois se entendem bem. Pois é, mas até para entender isso, assim, né? O senhor indica o seu irmão. Bom, o senhor refere que suspeitava que ela estaria metida em alguma bronca, que era algo relacionado com o quê? Para quê? O senhor podia indicar ela para a cidade inteira. Com droga. Mas o senhor indica logo para o Ademar. Com droga. Tá. Eu achei que era alguma coisa de droga. Mas e o que o senhor imaginou que o Ademar poderia auxiliá-la nessa situação? No caso, ela deveria ter pegado alguma droga de alguém, ter consumido, ter gastado dinheiro, ter feito qualquer coisa. Foi por isso que eu disse, não, conversa com ele que ele pode te ajudar nesses detalhes aí. Porque... Tá, tudo bem. Então o senhor encaminha ela para o Ademar, né? Isso. Mas em que momento ela fala para o senhor prestou um depoimento, o senhor referiu que prestou aquele depoimento, Sim. né? E em que momento ela confessa para o senhor que ela estava envolvida e que quem teria planejado e orquestrado tudo teria sido o casal Silvana e Juarez. Não sei que dia era isso aí. Mas foi depois Não. do senhor encaminhar para o Ademar ou Não. foi nesse mesmo dia? Não, foi depois. Mais ou menos uns 3, calculo eu que uns 3 dias depois. Tá. Porque eu sei que eu continuei trabalhando, recebi e fui para casa da tia dela, essa, que ela morava. Aí chegando ali, na época eu bebia, a gente começou a beber e aí ela começou. Ela disse, eu tô... Sabe aquele negócio que aconteceu com a maninha? Eu disse, sim. Ela disse, Fui Isso, eu. a tentativa, né? Isso. Tá. Fui eu que fiz, fui eu que pedi, porque eles estavam me coagindo. Ela não falou com essas palavras, mas eles estavam me... Como é que foi que ela disse? Estavam me obrigando. Não seria bem também essa palavra, era uma palavra semelhante a essa. Porque eles me ajudam e aí eles pediram para mim fazer alguma coisa, dar um susto, para ver se ela ia embora. Tá. E ela deu detalhes de como é que foi isso, como é que foi pactuado, quem que ela... Qual foi o envolvimento dela de fato, o que ela fez para que ocorresse essa invasão na casa dela, simulado um roubo? Eu não me lembro 100%, mas foi mais ou menos assim. Ela pegou e disse que falou com meu irmão. Aí o meu irmão citou um nome de Ismael. Uhum. Aí ela pegou e citou esse nome aí pro Juarez. Uhum. Tá, mas assim, só para deixar claro de novo, que o senhor refere que 3 meses antes do homicídio consumado, né, que a gente está falando em novembro, ela procura o senhor num primeiro momento e dizendo, me meti numa bronca, quero ajuda. E o senhor disse, olha, não quero saber, eu encaminho o senhor para o Ademar, tá? Meu irmão. A senhora referiu isso, conversa com ele. Só que agora, nesse momento, vocês estão conversando sobre uma tentativa de homicídio em 2017. Sim. A pergunta, então, que eu faço para esclarecer esse ponto. Em 2017, o Ademar também auxiliou a Rosane a indicar o executor do crime? Eu não sei. Eu não faço isso aí, eu não... Tá, então, do Ademar, do envolvimento dele, o senhor sabe a respeito do homicídio consumado? Isso, da parte do consumado. Então, tudo bem. Então, o que ela fala para o senhor a respeito, então, do envolvimento dela no crime tentado que é julgado hoje aqui? Dessa invasão da residência, como que ela se envolveu, quem que ela indicou, né? Como que ela indicou essa pessoa, para quem que ela indicou, é isso que eu queria saber. Não, do consumado, a única coisa que ela pegou e me disse, eu peguei, eu tive que... Não, do tentado, eu estou perguntando. Tá. Desse que ela não morreu. Isso, um ano antes. Isso.
Ela disse só que, ó, eu tive que mandar alguém fazer isso aí, no caso, foi lá conversar com o teu irmão, aí o teu irmão me citou um nome. E aí... Tá, então o Ademar também estava envolvido, querendo ou não, indiretamente, no 2017. Eu creio que sim. Tá. Só para esclarecer bem esse ponto. Aí ela pegou e disse, ó, ele me citou esse nome, mas eu não sei. Aí começou a dizer... Ela disse para o senhor qual nome seria? Ela especificou? Ismael. Certo. Não falou... Porque o senhor hoje responde que conhecia já o Ismael do 155. Agora, Sim, mas conhecia... naquela época, quando ela fala Ismael, não sei quem é. Relacionar É por isso que eu disse. O Ismael do 155? Não, eu não conhecia. Tá. Nessa época eu não conhecia ele. Certo. E aí, pode continuar, por favor. Daí ela pegou e disse, o teu irmão me falou num tal de Ismael, e aí eu fui lá, falei pro Juarez, e aí ficou nessa história, e eu disse, Rosane, tu sabe que eu não... essas histórias aí, tua, o que tu pedir de ajuda para mim, que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, mas essas histórias das tuas coisas, das tuas broncas, não me envolve, porque em 2010 eu já tive um problema, agora eu vou ter mais um, então eu não quero. Mas ela chega a detalhar para o senhor, com relação a esse fato de 2017, né, anterior, o que ela teria, se ela teria recebido dinheiro, ou a arma, ou algo para distribuir, para que o crime acontecesse? Ela dá detalhes? Ela não detalhou nada, mas a Rosane... Tá, mas e por que então, nesse momento de 2017, ela se envolveu nisso? O que ela comentou para o senhor? O que eles iam fazer com a nave? Qual era o propósito disso? Até hoje, agora, há uns 2 meses e pouco atrás, ela estava na rua. Então eu ia visitar eles. Aí até hoje, ela nunca falou nada porque todo mundo me pergunta, tá, mas tu sabe? Eu disse, mas não sei, não faço nem ideia, o motivo, não sei o porquê. Ela chegou também nessa oportunidade de referir para o senhor ou explicar algo a respeito desse fato anterior ainda à tentativa lá na loja do Mar? Não entendi. Ela chegou a explicar ou referir para o senhor a respeito da tentativa de assalto que a Návia teria sofrido na frente da loja do Mar? Creio que não, doutor. Não estou lembrado. Tá. Bom, e aí ela vai, então, pede para o senhor esse auxílio, né? O senhor disse que encaminhou para o Ademar, e 3 dias depois ela retorna. Não, eu vou na casa dela, para visitar as crianças, dar um pouco de dinheiro, que eu dava por semana. Aí a gente sentou ali, começou a tomar uma cerveja, ela quis começar a me explicar a situação, eu cortei e disse para ela que eu não... Certo, mas ela, como ela referiu, o senhor já nos explicou, a respeito do fato passado, que é julgado hoje, de 2017, ela fala algo a respeito de o Juarez ou a Silvana, algo com relação aí agora à consumação? Não. Então, ali nessa conversa, o senhor não sabia que ela continuaria atrás de um outro executor? Não. Certo. Mas e aí, quando houve a execução e o senhor foi preso, o senhor teve contato com ela, conversou com ela, como é que foi? Eu conversei com ela na delegacia. No caso, eu fui preso na casa dela. Como eu falei, eu ia toda semana para me dar dinheiro. Então, acho que fui preso... Não sei que dia foi. Não adianta tentar. Mas foi em torno do dia do aniversário dela ou 5 dias depois. Calculou dia 14 ou dia 19. Foi isso aí. Que daí a gente ia fazer um churrasco para comemorar o aniversário dela. E aí o senhor foi preso? E aí eu fui preso. Tá. E aí, nessa oportunidade, como é que o senhor soube que ela estava também envolvida nesse segundo momento? Aí foi... Ou o senhor deduziu Não, isso? Eu deduzi isso porque eu fui preso. E aí eu vivia, no caso, todo mundo... Quando a gente morou em Tramandaí, a gente morou no Agual, a gente morou na Portelinha, a gente morou em 2 lugares do Agual, 3 lugares do Agual. Então, todo mundo conhecia nós, como marido e mulher. Certo. Então, quando o senhor é efetivada essa sua prisão, né, com relação à execução,
naquele momento o senhor já tinha conhecimento do envolvimento da Rosana e que os mandantes seriam o Juarez e a Silvana? Eu deduzi, nesse caso eu deduzi todos. Tá. Por quê? Porque aconteceu isso aí, e aí ela pegou e disse assim para mim, na delegacia, não te preocupa que dessa vez tu não vai ficar preso. Uhum. Por que o senhor acha que ela tinha essa certeza? Não sei, doutor. De repente foi porque ela assumiu o crime. Uhum. Como é que foi feita a sua defesa nesse processo? Quem patrocinou? A minha mãe. Uhum. Minha mãe que me ajudou. No caso, eu devo esse processo até hoje. Uhum. E aí o senhor contrata quem para defendê-lo? Não fui eu que contratei, foi ela que contratou a doutora Kelly. A doutora Kelly, isso. Já então no processo quando o senhor começa a figurar como réu, isso. O senhor já tinha a doutora Kelly, certo? Foi mencionado então, né, o senhor que a cantina, quando o senhor chega na prisão, haviam depósitos semanais, né? Sim. E o senhor referiu que seria não o Juarez e a Kika, mas a Rosane. Né? Eles me não, é que assim, ó, quando vinha os depósitos, eles diziam, ó, tua esposa, tua mulher botou lá um dinheiro. A pergunta que eu lhe faço é, naquele período a Rosane tinha condições financeiras de semanalmente depositar R$200 na sua conta ou lá na cantina? Até há 3 meses atrás a gente brigava muito, porque eu sempre disse para ela, quando eu trabalhava para mim, eu tinha condições de dar dinheiro para ela por semana. Uhum. Mas quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada, eu disse para ela, Rosane, te programa, tu nunca tem dinheiro e não vai ser sempre que eu vou conseguir emprestado com um, com o outro, para mim poder te depositar dinheiro, porque a situação dela, ela sempre viveu numa situação bem precária, doutor. Mas então, eu reforço a pergunta, embora tenham lá no presídio dito para o senhor que esses depósitos vinham da Rosane, e o senhor, sabendo das condições financeiras dela, achava que isso seria possível? Ela não ou tem... alguém patrocinava ela? Não, de algum lado tinha que vir esse dinheiro, porque ela não... Se ela me desse esse dinheiro, aí minhas crianças morriam de fome. Certo. Quanto tempo ficou mais ou menos esses depósitos, assim, na cantina do presídio? Eu fiquei 54 dias no jumbo e acredito que faz uns 3, 4 meses ficou esse dinheiro vindo. Nesse período, o senhor recebeu de forma direta ou indireta, de forma velada, alguma ameaça específica para que o senhor não referisse ou desse informações adicionais envolvendo outras pessoas? Não. Uhum. Não. Única vez, é assim, ó, sempre tem um ou outro conversando. Uhum. Então, quando eu saí para a rua, a minha mãe tem umas conhecidas, não vou citar nome, minha mãe é bem conhecida, minha mãe trabalhou de cozinheira em vários lugares. Uhum. Aí, sempre vinha, tu viu, né? Teu filho está envolvido lá, né? No caso, tem especificamente ela trabalhou para um taxista. Uhum. Então, não vou dar mais detalhes também do que é o taxista. Então, ela trabalhou para o taxista e aí ela só disse que escutou assim, ó. Pá, fulano e ciclano estão indo à júri agora por causa dele. Então, falaram que é para ele se cuidar. Foi a única coisa. Então, eu já não preciso falar muita coisa. Uhum. Por que eu saí daqui correndo às pressas? Eu gosto da cidade, eu sou apaixonado por Tramandaí. Uhum. Mas eu quando chego que dá aquela placa ali do portal, meu peito começa a apertar e eu não consigo mais ir para essa cidade. Eu venho, visito, mas sempre na corrida, nunca saio de noite, sempre gostava de vir no verão dar uma volta de noite, não. Só para pontuar também, que é importante, quando ela foi pedir então essa
auxílio para o senhor, né, e que o senhor refere e indica o Ademar, naquele momento específico, o senhor, né, seu Adão, teria condições, e o senhor já tinha filhos, o senhor referiu, com ela, de tirá-la da cidade, de botá-la em outro local, de tirar os seus filhos daqui, naquele momento? Doutor, eu tirei eles daqui, ela estava, não sei por quem, não sei pelo quê, eu tirei ela do Imbé e levei ela para Alvorada. Ela me ligou e disse, ó, vem aqui pegar as crianças, que eu estou sendo ameaçado de morte. Não sei por quem, não sei pelo quê, não sei por nada. Aí Isso quando? Agora, 2 anos atrás, eu estava... Meu filho... Tá, mas desculpa, mas a minha pergunta é lá em 2017. Não, né? não tinha, eu não tinha. Lá em 2017 ela conseguiria, o senhor conseguiria prestar um auxílio para Eu ela? consegui agora, porque eu não tô... Eu gosto de Tramandaí, só que Tramandaí é uma cidade que se tu não tem um estudo ou não tem um padrinho, alguma coisa assim, tu morre de fome. O senhor, então, referiu, né, que em 2010, o senhor enfim, a Rosane, aí o senhor entrou junto na história, teve um envolvimento com o tráfico de drogas, até apontou que o Dr. Luiz Paulo teria sido o advogado da Rosane à época. Eu pergunto assim para o senhor, até para entender esse contexto, né? Como é que era, como é que foi esse envolvimento da Rosane com o tráfico de drogas? Quando isso começou? De que maneira que foi? Quantas oportunidades? Se ela já tinha sido presa alguma outra vez por isso? Eu não sei, doutor, não sei como é que foi, porque eu trabalhava para fora, sempre trabalhei para fora. Para mim poder ganhar um pouquinho mais, ou ter serviço inverno e verão, eu tinha que estar sempre para fora. Então, ficava, não vou dizer que eu não trabalhava em Tramandaí, trabalhava, mas a maioria dos meus serviços era sempre para fora. Ou era Xangri-Lá, ou era Caxias do Sul, Porto Alegre, sempre estava para fora. Mas especificamente sobre esse fato de 2010 que o senhor fez a menção, Sim. O senhor sabe o que foi? Como Sim. é que aconteceu? Ela guardava droga. Para quem? Para facção? Na época não existia facção. E aí ela foi pega em interceptação, o senhor falou? Ela foi, no caso, ela foi pega com um monte de droga num pote. E aí, na época, eu não sabia de nada, eu peguei e disse para ela, não, eu vou assumir que tu fica com meus filhos, tu fica cuidando dos nossos filhos. Tá. E qual a relação, então, do Ademar, só para a gente compreender, né, esse vínculo dela com o Ademar, né? Quem era o Ademar, seu irmão, óbvio, né, mas eu digo quem era ele no mundo do crime? Se ele já tinha sido condenado, se ele tinha envolvimentos, estava preso pelo quê? Meu irmão, ele era, eu acho que ele era para mim, um fumador de pedra, que fumava pedra na rua ali. Só que ele tinha muito conhecimento, ele era um guri bom. Ele era um guri bom. Doutor André. Só que eu dependo dele da droga, doutor. O senhor me dá só uma parte para complementar, por gentileza. Só voltando à questão do seu irmão. Aqui, o senhor acredita que o seu irmão, eu perguntei se ele foi morte natural ou se mataram, né? O senhor acredita que ele foi executado numa espécie de queima de arquivo em 2021? Porque sabia demais? Não, eu não sei desse fato, mas mataram ele? Mataram. Chegou a passar pela sua cabeça que ele poderia ser morto por queima de arquivo? Doutor, assim, não sei o porquê que foi feito, não sei nada, só que dentro da penitenciária, não por pessoas da rua, mas por pessoas de dentro da penitenciária, não vou falar, mas a pessoa que fez isso aí, ela pegou e fez assim pra mim, lá de dentro.
porque a gente estava numa galeria na outra. Só que eu não sei se ele fez para mim ou para um outro guri que estava caminhando comigo do meu lado. Então... E esse que fez assim para ti ou para um outro terceiro que estava contigo, um companheiro, tinha alguma relação com esse processo? Ou Não. Não? Não. Tá. Doutor André, obrigado pela resposta. Doutor André, obrigado pela parte. Certo. Estava questionando, então, sobre o Ademar, né? Os envolvimentos que ele tinha com o crime eram de que natureza? Era sempre de tráfico. Sempre de tráfico. Era foragido. Droga. Mas pegaram, acho que uma vez balança, mas era normalmente droga. E como é que era a relação da Rosane com o Ademar? Eles têm uma relação Eles tinham uma relação muito boa. Ela disse que ela não gostava. No caso, ele era mais do que um irmão para ela. A relação dela era de irmão, ela falou. Pelo que o senhor referiu, ele tinha contatos assim na cidade, ou coisa para indicar pessoas, né, específicas para execução de crimes? Meu irmão conhecia muita gente na cidade. Ele era um fumador de pedra, que fumava pedra na esquina, tudo. Mas ele era um guri que, quando não estava usando droga, ele era um guri bem visto. Porque ele ficava uma semana sem usar e, quando se afundava, ficava meses fumando. Doutor André, permite uma parte? Claro. Até eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a defesa que eu desenvolvo aqui do Juarez da Silvana, mas tem uns rumores aí durante o curso do processo, que também chega a ser irrelevante, mas que o seu irmão Ademar seria o pai de um dos filhos da Rosane. Chegaram a ter problema, conversaram sobre isso, procede? Não, Não, nunca. Talvez algumas coisas são sentido daí. Nunca conversei com ela sobre isso. Tá. Mas sobre desse. não, mas do Ademar não. Mas Tá. da Júlia, eu falei para ela, da Júlia. Eu disse para ela, a Júlia eu vou assumir, mas eu não tenho certeza que é minha filha. Certo. Isso eu falei para ela no dia que a Júlia nasceu. Certo. Tá bem, era só para esclarecer, que pudesse fazer algum sentido para os jurados. Obrigado, doutor André, muito obrigado. Sim, doutor, por favor. Só continuando, então, esse vínculo, então, que o senhor referiu da Silvana com o Ademar era uma relação de confiança entre eles? Da Rosane. Da Rosane, desculpa. Total. Isso. Os dois tinham... Certo. Em algum momento eles já se envolveram juntos em alguma atividade criminosa desse período? Doutor, eu não sei. O senhor Não tem sei lhe falar. conhecimento? Não, eu sei que ele chegava lá em casa, então nós chegava lá em casa, lá na casa da mãe. Eu falo lá em casa porque hoje minha mãe mora comigo. Nós chegava lá, então ele estava sentado no sofá ali, ela já sentava do lado dele, já começava a conversar ali, e a gente via que eles se davam bem. Mas no caso, eu creio que não, doutor. Sim. Da sua resposta. Sim. Porque acho que 3 meses antes de ele ir embora do presídio, ele estava na cela comigo. E eu sempre disse para ele, cara, para de fazer essas coisas. Cara, tu quer fazer? Cara, então faz para enriquecer, faz para te arrumar. Aí ele disse, mano, enriquecer eu vou. O pai morreu, eu vou pegar a herança dele. E aí sim, aí eu vou comprar tudo de droga, tudo de arma. Morreu sem poder comprar nada. Mais alguma pergunta, doutor André? Sim, por favor. Depois que o senhor fez menção ali a esse fato de 2010, que a Rosane foi presa por tráfico de drogas, o senhor teria assumido. Sim. Ela se envolveu novamente com outros tipos, com crimes dessa natureza, novamente, que o senhor saiba se foi presa de novo por tráfico? Ela, depois, agora, quando a gente se separou agora, eu fui preso, acho que fazia uns, não sei a data certa que a gente estava separado. Então, eu levei ela para Alvorada.
Ela tinha ido presa mais 2 vezes. Uma vez por uma tentativa de homicídio contra o esposo dela, atual, né, no caso, e outra vez pelo uma maconha que pegaram, eu não sei se aí até hoje. Semana passada eu perguntei pro meu filho. O ano disso? Hã? O ano disso? Foi depois dessa tentativa aqui de homicídio? Ah, foi mais depois, recente? foi recente. Uhum. Aí então eu perguntei até pro meu filho. Isso ela estava em Alvorada? Não, ela estava aqui em Imbé, Tava em Imbé. antes de ir para Alvorada. Tá. Eu fiquei sabendo na época de Alvorada. Sim. Que ela tinha sido. No caso, essa prisão agora que ela está hoje, eu ainda disse para o meu filho: tá, mas isso aí é por causa tua ou da mãe? Ou da tua mãe? Aí ele disse: não sei, pai. Não sei se essa aí é por causa da minha ou se é por causa da mãe. Uhum. Então, provavelmente ela já tinha sido pega de novo, né? Sim. Mas o senhor De ficou droga. sabendo se ela tinha envolvimento continuou tendo envolvimento com tráfico de drogas ou não? Não faço ideia. Não faço ideia. Mas se ela foi pega com droga, provavelmente sim, né? Tá. Doutor, o senhor me permite uma parte rápido? Adão, sobre a questão da tentativa de homicídio que tu referiu, né? Em relação ao ex-marido dela, correto? Foi arquivado, doutor. Até eu que arquivei, né? Só pra... Isso, exatamente. Tu tem ciência de que houve um pedido de arquivamento, inclusive em relação ao Ministério Público, por existir indícios ali de uma legítima defesa? Foi eu mesmo que não. assinei a promoção de arquivamento, né? O meu filho falou que foi legítima defesa dela, que ele estava dormindo e aí quando ele acordou, ele só disse que esse ex-marido dela estava gritando: ela tá louca, ela tá louca, ela tá louca, segura. E aí depois eles conversaram, mas disse que ele eles brigavam. Ela Então, sofria violência doméstica desse ex-marido? Eles brigavam. Então sempre um homem é mais forte que uma mulher, né? Então, e ele sempre tem bem mais. Uhum. Obrigado. Mais aí, doutor? Sim. Então vamos. Vamos lá que... Adão, então, objetiva. Com relação ao seu depoimento, então, que o senhor refere aqui, já foi objeto, né? O delegado de polícia reabre essa investigação e o senhor, então, é chamado até a delegacia a prestar um novo depoimento, né? O senhor afirmou que foi de livre e espontânea vontade. O depoimento está nos autos, enfim, não vou ler todo o depoimento, né? Está assinado aqui pelo senhor. O senhor, naquele momento, até referiu que a doutora Kelly acompanhou, né, o senhor. Sim. Eu quero ler aqui um trecho do depoimento para que o senhor possa esclarecer. Com relação a Rosane, né, o senhor disse o seguinte, que Rosane estava apavorada e arrependida de ter aceitado o pedido de Juarez e disse ao depoente que conversou com Juarez para sair do acordo e que devolveria o dinheiro empregado por aquele e que o mesmo disse que não tinha volta e que esta cumprisse com o acordo, pois senão seria ela quem iria no lugar de Návia. E aí o senhor continua respondendo que Rosane recebeu no começo a quantia de R$5.000 e mais uma arma de fogo. E que esse dinheiro e a arma Rosane havia entregue a terceiros para fazerem a execução, o que resultou inexitosa, né? Com relação a isso, que eu gostaria que o senhor esclarecesse melhor, como é que foi essa questão do dinheiro, né? O senhor refere que ela teria recebido a quantia de R$5.000 e uma arma de fogo. Ela explicou para o senhor, ela deu detalhes? Isso aqui eu estou lendo do seu depoimento na polícia, né? Sim. Não, arma de fogo eu não me recordo. Mas em dinheiro, ela só disse que pegava muito dinheiro. Eles me emprestaram dinheiro, me emprestaram. E aí uma vez ela me citou, eu não sei, eu devo um bom dinheiro, em torno de uns 5.000, por aí. Por isso que eu recitei isso aí, em torno de... E isso, só contextualizando, foi antes da execução do homicídio? Foi antes. Eu digo essa conversa dela dizer que devolveria o dinheiro
que eu li aqui, né, o senhor disse que ela devolveria o dinheiro empregado, né, que ela teria recebido. Foi mais foi ou menos antes da execução do sim, homicídio. Sim, foi mais ou menos na época dos os dias que eu falei ali que ela teve lá em casa de Uber e Então ela faz a menção a dinheiro que ela devia um dinheiro. Ela disse que eu pego muito dinheiro deles. Eles sempre me dão 200, assim, então eu devo um bom dinheiro para eles, mas valores. Mas o senhor sabe se ela recebeu alguma coisa diretamente? Não, de dinheiro diretamente eu não sei. Certo. E dentro dessa execução, né, claro que não é objeto aqui desse processo, mas ele figura no seu depoimento e depois até é réu da execução, o Robson. Essa figura, ela aparece do conhecimento do senhor também pela Rosane? Ela que indica para o senhor o Robson? Menciona, faz a menção? Não, de Robson? O senhor conheceu o Robson Vigo Sagui? Sim, não. O Robson foi conhecido no Jumbo, não. Eu conheci, não ele, eu conhecia uns conhecidos, que foi a primeira vez que a Rosane foi presa, junto com essas pessoas, então tinha esse guri chamado Sagui, Robson Sagui. E aí, no dia que eu fui preso, eu vim, acho que foi a penúltima audiência, que eu vim com os 2 outros, e aí eu fui oprimido dentro do furgão ali que a gente vai. Então, aí eles me falaram sobre eles, sobre o Sagui esse. Quem te falou isso? Os executores? Os dois o Jorley e o Dirney. Isso. Que eles me oprimiram lá e disseram, tu vai assumir, porque senão... Aí eu disse, não, eu não vou assumir. Eu já assumi uma vez um crime que eu não tive nada que ver. Agora, esse segundo, eu não vou assumir. Tá certo. Doutor, eu estou satisfeito. Doutor André, permite uma parte? Doutor André, permite uma parte? Só vai ter alguma pergunta, doutora? Só. Falar. Não, nós vamos fazer reinquirição, né, doutor? Não, é só porque tem um fato novo importante, doutor. Só por isso. Ok. Eu sempre fico aqui dando braço para o testemunho falar com os braços. Adão, o doutor André pegou um trecho do teu depoimento e leu para ti, que tira a questão da arma e de um dinheiro. Aí o senhor respondeu assim, a arma eu não lembro. Sim. E dinheiro nunca teve. Então isso só corrobora o que eu falei, que tu assinou sem ler, seria isso? Eu expliquei para o senhor, eu disse, agora eu estou mais calmo, que nem fala no meu irmão, Sim. Fala nos meus filhos, Tá. eu fico nervoso. Tá, E aí eu não consigo ler, eu não vou ler. Então eu falei para o senhor que a doutora Kelly leu para mim o meu depoimento. Tá bem. Satisfeito. Obrigado, excelência. Jurados querem alguma pergunta para a testemunha? Tá pronto o seu depoimento, então. Muito obrigado. O senhor está liberado, não vai ter reinquirição. Boa tarde para o senhor. Posso levar? Sim, está liberado. O senhor tem preferência de ordem, doutor, dos dois? Tem